Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e estejam se cuidando, ok? Para que a gente se encontre muito em breve. Na aula de hoje, a gente vai dar sequência na nossa matéria. O que acontece? Em sala, a gente já tinha trabalhado todo o conteúdo referente à globalização, né, que o livro separa por bimestre. Falamos sobre as origens, sobre as fases, sobre as consequências do processo de globalização, né, os pontos positivos, os pontos negativos, como esse processo é diferente em cada lugar do mundo. Então, a gente já deu conta de trabalhar todo aquele conteúdo proposto para o primeiro bimestre pelo livro, tá? Mas eu estou aqui acrescentando conteúdos. Então, a gente vai dar sequência na nossa aprendizagem. A gente já fez uma aula de revisão sobre a questão da globalização e agora a gente vai dar sequência com um novo conteúdo, que é o conteúdo sobre as teorias demográficas. Nós já falamos sobre demografia em outros momentos, ok? A gente já estudou demografia no 7º ano, no 8º ano, quando a gente falou de população brasileira, população mundial. Só que a gente não tocou na questão das teorias demográficas, né? O que seriam essas teorias demográficas? São análises sobre a dinâmica da população. Mas para isso eu separei aqui um esqueminha para a gente entender o que é demografia, relembrar, né, o que é demografia e o que é uma teoria. Então, demografia nada mais é do que o estudo da população e da sua dinâmica. Quando a gente fala, então, de população, de como essa população se movimenta, como essa população cresce ou reduz de tamanho, a gente está falando sobre o aspecto demográfico dessa população. Então, a gente está falando de demografia, né? E teoria? Teoria, por sua vez, é uma forma de pensar sobre aquele assunto. Então, quando eu elaboro uma forma para pensar, para analisar, para avaliar essa dinâmica da população, eu estou fazendo uma proposição de teoria. Quando eu analiso como essa população se movimenta e tiro uma conclusão disso, eu estou realizando uma teoria. Então, dessa forma, teoria demográfica nada mais é do que uma possibilidade de pensar e de estudar a dinâmica da população, né? Então, a partir disso, dessas teorias demográficas, a gente consegue entender como que uma população está se movimentando, está crescendo, qual é o seu ritmo de crescimento, que consequências nós teremos por conta disso, né? Então, as teorias demográficas, elas vêm para analisar essa dinâmica populacional. E aí, antes disso, a gente precisa relembrar alguns conceitos relacionados ao estudo demográfico, né? Então, eu trouxe alguns aqui no quadrinho para vocês. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, expectativa de vida, taxa de fecundidade, né? Então, só para a gente relembrar, porque isso vai ser importante para a gente entender o que as teorias demográficas estão dizendo para a gente. Então, taxa de natalidade é nascimentos a cada 1000 habitantes, tá? Então, a gente calcula a taxa de natalidade a partir do número de pessoas que nascem a cada 1000 habitantes. O mesmo a gente faz com a taxa de mortalidade. Todo mundo, infelizmente, um dia acaba falecendo. Então, a partir disso, a gente pode calcular a taxa de mortalidade de um país. O número de mortos a cada 1000 habitantes. Quantas pessoas em cada 1000 habitantes vêm a falecer? Quantas pessoas a cada 1000 habitantes vêm a nascer? Aí a gente está falando da taxa de mortalidade ou da taxa de natalidade, né? E a taxa de fecundidade? É o número de filhos por mulheres, né? Na idade fértil. O que é essa idade fértil? As mulheres, elas costumam entrar na idade fértil ainda na adolescência. E, ao longo da vida, elas passam por um período em que é possível ter um filho, em que é possível reproduzir. Mas, depois de uma certa idade, se torna inviável para uma mulher, né, que ela tenha um filho.
Então, a taxa de fecundidade, ela vai calcular o número de filhos por mulheres nessa idade fértil, ok? E aí, você pode ter países onde essa taxa de fecundidade é muito alta. Isso significa que as mulheres têm um número alto de filhos. Ou essa taxa pode ser muito baixa, porque as mulheres têm menos filhos nesses países, ok? E a expectativa de vida? É o tempo médio de vida de cada população. Pode ser que as pessoas vivam mais ou menos do que essa expectativa de vida que aquela região possui. Por exemplo, o Brasil tem uma expectativa de vida, dependendo do lugar, se a gente pegar o sul do Brasil, por exemplo, a região sul, a expectativa de vida de quem nasce lá e mora é de 75 anos. Mas tem pessoas que têm mais de 75 anos, tem pessoas que têm menos de 75 anos. Por quê? Isso é uma média, né? A gente já falou sobre esses conceitos em um outro momento. Eu vou só beber um golinho de água aqui. Pronto. A gente já falou sobre esses conceitos em um outro momento, quando a gente estudou lá no 7º ano, no 8º ano. Então, a gente está aqui relembrando alguns desses conceitos. Eu trouxe esses para a gente relembrar, porque eles vão ser importantes para a gente entender as teorias que a gente vai falar mais nos próximos slides, né? Na continuidade da aula. Desses aqui, tem um que eu não coloquei nesse quadrinho, mas que é importante a gente relembrar também, que é o conceito de crescimento vegetativo, que é a partir dele que a gente vai saber como uma população cresce ou não cresce, né? Como que eu calculo o crescimento vegetativo? É a diferença da minha taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. Então, quantas pessoas nasceram e quantas pessoas morreram? Qual é a diferença disso? Essa diferença é o quanto a minha população vai crescer, tá? Então, a taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem, taxa de mortalidade, número de pessoas que morrem, taxa de fecundidade, número de filhos por mulher, né? Taxa expectativa de vida é o tempo médio de vida de cada cidadão. Claro que é uma média, isso pode variar no caso da expectativa de vida. Você pode viver mais ou você pode viver menos, mas a média é o que a gente vai chamar de expectativa de vida. E o crescimento vegetativo, que é a diferença da taxa de natalidade e mortalidade. Assim a gente sabe quanto que uma população cresceu ou quanto que essa população reduziu de tamanho, né? Se a taxa de crescimento vegetativo for uma taxa muito baixa ou negativa, ok? E aí, relembrando esses conceitos, eu trouxe uma tirinha aqui da Mafalda para a gente refletir e iniciar aí o estudo das teorias demográficas. Então, a Mafalda está com um colega, né, vendo um globo. E aí ela pergunta: você viu, Susanita, o nome da colega dela, daqui a 30 anos vão ser bilhões de habitantes na Terra. E a Susanita fala: santo, o que é que tem os seus filhinhos? Será que vão caber? O que a gente pode refletir disso, né? A Mafalda, ela começa a perceber que daqui a alguns anos nós teremos na Terra um número bem alto de habitantes. E aí a Susanita se questiona: será que vai caber os meus filhos nesse planeta com um número tão alto de pessoas? Então, o que a gente tira dessa tirinha? O que a gente pode tirar dessa tirinha? Que ela está começando a pensar que essa quantidade de habitantes no planeta vai ser um problema. Que vai chegar um momento que a quantidade é tão grande que será que vai caber mais gente nesse planeta? Que consequências esse crescimento populacional pode ter? As teorias demográficas, elas vão se colocar a pensar justamente essa questão. O que vai acontecer com o planeta diante de um grande crescimento populacional que a gente vive, que a gente poderia projetar para o futuro, né? O que a gente poderia
pensar de consequências sobre isso. Por que é importante pensar sobre isso? Por quê? Imagina se a ideia da Suzanita acontecesse. O mundo tem tantas pessoas que não cabe mais ninguém. O que a gente ia fazer? A gente precisa pensar políticas públicas, né? Políticas sociais, políticas econômicas, que visem organizar estratégias para solucionar esse problema. As teorias demográficas, elas vão fazer justamente isso. Elas vão trazer ideias, né, sobre que consequências, elas vão estudar essa dinâmica da população, de crescimento, de mortalidade, e vão perceber que começa a ter ali alguns problemas. E que esse crescimento da população pode acarretar algumas consequências. Então, as teorias demográficas vão trazer para a gente essas reflexões. E aí, nós vamos avaliar na nossa aula algumas das principais teorias demográficas já divulgadas, né? A teoria malthusiana, a neomalthusiana, a teoria reformista marxista, a teoria da transição demográfica e a teoria ecomalthusiana. Vocês podem perceber que 3 delas recebem o nome, né, de malthusiana. Isso tem a ver, a gente vai ver já, com essa primeira teoria, que é a teoria malthusiana, que foi proposta por um cara chamado Malthus. Agora, por que a neomalthusiana e a ecomalthusiana também recebem esse nome? Toda vez que vocês virem teorias populacionais, né, relacionadas a esse nome, com esse nome, Malthus, malthusiana, essas teorias apresentam como um problema da dinâmica da população mundial justamente o seu crescimento, né? O problema nas teorias malthusianas estão relacionados à população. Então, toda vez que você fala de Malthus, de teorias malthusianas, malthusiana, neomalthusiana, ecomalthusiana, o problema está no comportamento do homem, né? Um pouquinho diferente da teoria marxista e da teoria da transição demográfica, que a gente vai ver de agora em diante. Então, a primeira teoria que eu separei para vocês, para a gente avaliar, é a teoria malthusiana. Ela foi proposta por um cara chamado Thomas Malthus, lá no século XVIII. Então, veja, nós estamos no século XXI. Já faz um certo tempo, né, que essa teoria foi proposta. Um pouquinho mais de 200 anos, porque a gente ainda não completou todo o século XXI, tá? Então, essa teoria foi proposta no século XVIII. Malthus estava pensando em algumas questões, né, quando ele avaliou essa dinâmica populacional. E aqui a gente precisa destacar uma coisa. Malthus fez essa proposta lá no século XVIII. Mas, professora, você acabou de falar isso. É óbvio que a gente entendeu. De novo, Malthus fez essa proposta lá no século XVIII. A gente precisa entender que é um contexto histórico completamente diferente do que a gente vive hoje. Então, o que Malthus estava pensando tinha a ver com aquele momento, né? Por que eu estou destacando isso, dando ênfase a isso? Porque ainda hoje existem propostas de políticas públicas, de políticas econômicas, de políticas sociais, que se baseiam nas ideias propostas por Malthus. Mas elas desconsideram essa contextualização. Malthus estava fazendo a proposta da teoria malthusiana lá no século XVIII. Há 200 anos atrás, né? Um pouco mais de 200 anos atrás. Então, não tem como utilizar as ideias de Malthus sem fazer as devidas adaptações, porque o nosso contexto hoje é outro contexto político, é outro contexto econômico, um outro contexto social. Então, é muito importante que a gente pense, né? Que cada teoria ela foi elaborada, foi pensada num contexto histórico diferente, ok? A principal questão da teoria malthusiana é o crescimento da população e a produção de alimentos.
Malthus vai basear toda a sua teoria, né, em torno dessa questão, o crescimento da população e a produção de alimentos. Essa teoria é uma teoria que vai ficar conhecida como uma teoria alarmista, e a gente vai entender o porquê agora. Olha só. Malthus dizia o seguinte, que a população, o crescimento da população, ele ocorre em PG, que é progressão geométrica. E a produção de alimentos acontece em PA, que é progressão aritmética. Olha aqui a diferença entre as duas, né? Preste atenção no slide aí para vocês entenderem. A progressão geométrica e progressão aritmética são, vamos dizer aqui de maneira simples, fórmulas matemáticas, né, que servem para calcular o crescimento, né, de um determinado fator, de um determinado elemento. Nós não vamos entrar aqui na questão matemática, né? Até porque isso a gente tem ótima aula com a tia Sussu. Mas, para a gente entender a teoria de Malthus, a gente precisa focar um pouquinho nessa questão do PG e da PA. Olha só, eu coloquei ali um exemplo, né, do lado da palavra progressão geométrica, do que seria como que se daria esse crescimento. Então, veja, a progressão geométrica que eu coloquei ali está crescendo da seguinte maneira: 2, 4, 8, 16. Você veja que de um número para o outro, ela dobra de tamanho, né? E no caso da PA, que está relacionada à produção de alimentos, né? PA não é produção de alimentos, PA é progressão aritmética, tá? No caso da progressão aritmética, olha como ela cresce: 2, 4, 6, 8. Então, a progressão aritmética, ela está crescendo num ritmo muito mais lento. Enquanto a progressão geométrica, ela está crescendo num ritmo muito mais alto. Então, ela dobra, a cada número, ela dobra de tamanho. A progressão aritmética, não. Ela vai crescendo ali, no caso, eu escolhi de 2 em 2, né? Então, 2, 4, 6, 10. Então, veja, depois de 4 números, né? Aliás, com 5 números, a progressão aritmética chegou no 10. Com 4 números, a progressão geométrica já estava no 16. Então, veja, a progressão geométrica, ela cresce muito mais rápido, de forma muito mais acelerada. E a progressão aritmética muito mais lenta. O que o Malthus dizia disso? Né? Que nós teríamos um problema com esse crescimento da população. Por quê? Porque a população crescia num ritmo de progressão geométrica muito mais rápido do que a produção de alimentos, que crescia num ritmo de produção aritmética. E aí nós teríamos um grande problema. Nesse gráfico aqui, vocês podem perceber que em azul temos o crescimento da população e em laranja o crescimento da produção de alimentos. Então, veja que a população, ela cresce num ritmo muito alto, né? A curvinha da população faz um bem mais disparado do que o da produção de alimentos, que vem num ritmo constante. Mas, professora, pelo gráfico, também parece que a produção de alimentos está crescendo. Sim, ela está crescendo. Mas olha o problema aí. Ela está crescendo muito mais lentamente do que a população. Chega um momento que, olha o que acontece. Né? Eu coloquei ali um desenhozinho de explosão. Olha só. Aqui nesse momento, eu tenho a população ultrapassando a capacidade de oferta de alimentos. O que o Malthus dizia, então, a respeito disso? Que essa população não teria disponível, se ela mantivesse o mesmo ritmo de crescimento, alimentos para não teria alimento disponível para toda essa população. Então, você viveria fome, você viveria doenças, porque pessoas que não se alimentam são mais frágeis, né, ficam mais enfraquecidas. Então, você passaria por todos esses problemas por conta desse ritmo de crescimento diferente.
entre o crescimento populacional, que acontecia em PG, e o crescimento da produção de alimentos, que acontecia em PA, né? E aí, o que Malthus vai dizer? Olha, a população cresce em PG, os alimentos crescem em PA, mas a gente precisa dar um jeito nisso aí que está acontecendo. Qual é a solução para reduzir esse crescimento populacional? Políticas de controle de natalidade. Malthus vai propor que haja um controle da natalidade. Lembra que a gente acabou de desculpa, gente, engasgou. Que a gente acabou de retomar a questão da natalidade. A natalidade é o número de nascidos, né? O que Malthus queria fazer? Controlar esse número de nascidos, né? Criar políticas de controle de natalidade. Mas vejam só, que políticas seriam essas? Para o Malthus, o casamento tardio, né, casar tarde, era uma das soluções para diminuir o número de filhos. Quanto mais tarde você casa, menos tempo você vai ter tendo filho, né? Ou você só vai ter filho mais tarde e você vai ter menos tempo da vida para ter filhos. Professora, mas eu posso ter filho sem casar? Pode. Só que Malthus, vamos recapitular, propõe isso no século XVIII. Ouvi vocês respondendo daqui, olha só. Sintonia, hein? Só que o que acontece? No século XVIII, a gente ainda tinha uma influência muito forte da religião. E Malthus era religioso, era católico, né? E por essa religiosidade de Malthus, ele achava que você não podia ter filhos antes do casamento. Então, a sua proposta de controle da natalidade era um casamento tardio, porque assim você só teria filho bem depois, né? Não era só isso. Ele vai propor a castidade. Você vai se manter, né, sem nenhum tipo de relação sexual até o seu casamento tardio, para que você não tenha um número de filhos muito alto, né? Ou que você não contribua para esse crescimento populacional. Ou seja, essa política de controle de natalidade, ela se daria através de um controle moral da população. Mas preste atenção aqui, esse controle moral da população, ele precisava ser feito para a população pobre, né? O problema era a população pobre. Então, Malthus vai propor um controle moral da população para que haja esse controle da natalidade dessa população pobre. Com o casamento tardio, com a castidade, você se mantendo sem relações para que você evite filhos, né? Aí você pode pensar, professora, mas não existe o anticoncepcional nesse momento? Não existe outras formas de impedir uma gravidez? Sim, mas de novo, o contexto histórico faz toda a diferença. Malthus, lá no século XVIII, por ser muito religioso, não utilizava, não era a favor de métodos contraceptivos para impedir uma gravidez. Isso era considerado como um aborto, né? E para os religiosos, essa prática era considerada um crime, né? Então você não pode exercer através de métodos contraceptivos, porque é como se você estivesse matando a criança. Então, a única forma segura e onde você não esteja cometendo pecado é realizando a castidade, se mantendo sem relações ou casando tardiamente para já ter filhos bem mais tarde, ok? Então, eu coloquei aqui um esqueminha só para a gente resumir isso. A oferta de alimentos, a população, a natureza e as catástrofes, né, são questões que aparecem na teoria malthusiana. Professora, como assim catástrofe e natureza? Você falou de alimentos, falou de população, mas não falou da catástrofe e da natureza. Olha só, natureza por quê? Porque Malthus dizia que a produção de alimentos não seria suficiente. Porque ele achava que não existiria recursos na natureza disponível para que a gente consumisse com uma população muito grande. Catástrofe por quê? Porque, segundo essa projeção de Malthus,
200 anos depois, né? Ela foi feita no século XVIII, 200 anos à frente, ou seja, praticamente o momento que a gente está vivendo hoje, não existiria alimentos para todo mundo. E aí a gente entraria numa catástrofe. Por quê? Sem alimentos, nós teríamos guerras, conflitos, disputas, mortes, doenças. Ou seja, a teoria de Malthus é uma grande tragédia, é uma grande catástrofe para o mundo. Estou engasgando bastante, né? Seria uma grande catástrofe para o mundo. Então, tem uma falha nessa teoria de Malthus, né? Hoje a gente está aqui, 200 anos depois da proposta dele, e a gente está se alimentando, a gente está comendo, tem alimentos aí para todo mundo. Por que Malthus falhou nesse ponto? De novo, a questão do contexto histórico. Naquele momento, não existiam tecnologias para a produção de alimentos como a gente tem hoje. O Japão, por exemplo, que é um país pequenininho, consegue produzir alimentos mesmo sem um espaço físico muito grande, né? Então, há produções no subsolo, é possível você fazer uma produção de alimentos em lugares artificiais, né? Então, a tecnologia avançou. Por isso que a teoria de Malthus acaba sendo uma teoria ultrapassada, né? Falha nesse sentido. Ele não previa essa evolução tecnológica que permite com que a gente utilize, hoje em dia, né, várias técnicas para produzir alimentos. E aí, teoria neomalthusiana já é uma teoria mais atual, né, proposta aí já no final da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a gente já está falando aí da segunda metade do século XX. Essa teoria ela vai focar principalmente na questão do crescimento da população e do subdesenvolvimento. Malthus estava lá pensando no crescimento da população e na produção de alimentos. A teoria neomalthusiana vai pensar no crescimento da população e no subdesenvolvimento, né? Ela vai voltar as suas críticas para a população pobre, principalmente, né? E vai ter uma teoria defendida por países desenvolvidos, ou seja, países ricos. Daí eu coloquei aqui uma charge, né, para a gente pensar um pouquinho sobre essa teoria. Então, olha só, tem uma mulher com vários filhos, muito pobre, né, pedindo uma esmola para uma outra com uma única criança, né, num carrinho, toda bem arrumada, toda bem vestida. E aí, ao invés de dar essa esmola que a mulher mais pobre está pedindo, ela oferece, olha só, um anticoncepcional, né? A setinha não foi aqui. Ela oferece um anticoncepcional. Por que isso? Vamos entender analisando a teoria neomalthusiana, né? O neomalthusianismo, ele vai dizer o seguinte: um país, ele é populoso porque ele Desculpa, gente, confundi aqui a fala. A teoria neomalthusiana, o neomalthusianismo, vai dizer que um país é populoso com um grande número de habitantes, automaticamente vai ser um país pobre, vai ser um país subdesenvolvido, ok? Bom, qual é o problema da teoria neomalthusiana? O que ela traz de questão para a gente? Ela diz o seguinte, que aonde há uma elevada natalidade, ou seja, aonde as pessoas têm muitos filhos, né, você vai precisar de um grau de investimento muito alto em programas sociais. Então, se um país tem uma taxa de natalidade muito elevada, se há um número muito grande de pessoas, o governo vai ter que pegar dinheiro e investir em programas sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família, programas de assistência social, que de alguma maneira fomentem, né, deem auxílio para essa população muito grande e muito pobre. Mas
Dessa forma, o governo não poderia investir em economia. Ele teria que pegar o dinheiro, seus recursos e investir nesses programas sociais. Então, qual o problema que a teoria neomalthusiana vai trazer para a gente? Ela vai estar, os neomalthusianistas vão estar propondo, né, o seguinte: cada vez que um país tem uma população muito grande, ele precisa investir em políticas sociais, escola pública, saúde pública, programas de auxílio, de complemento de renda, e por isso ele não investe em economia. E aí, gera isso aqui, ó, um país populoso vai ser fadado ao subdesenvolvimento. Qual é a solução proposta? Eles vão propor que haja um controle de natalidade. Como assim? Que tipo de controle de natalidade? Dessa vez, os métodos contraceptivos vão aparecer. É por isso que a mulher, na charge anterior, está dando um anticoncepcional para outra que pede esmola. Por quê? A ideia é que você reduza esse número de natalidade, essa taxa de natalidade, para que o governo não precise investir tanto em políticas públicas, como saúde, escola pública, complementos de renda, e ele possa pegar esse dinheiro e investir em economia. Assim, um país vai poder se tornar desenvolvido, vai poder crescer economicamente. Só que existe um problema, né? Eu trouxe uma questão para a gente pensar aqui. Você é pobre porque tem filho ou você tem filho porque é pobre? Essa é a grande questão para a gente entender a teoria neomalthusianista. Por quê? Ela está dizendo para a gente que você vai ser pobre se você tiver muitos filhos. Isso é o que a teoria neomalthusianista está dizendo pra gente. Você é pobre porque você tem muitos filhos. E aí eu trago uma outra questão pra gente pensar. Será que não seria o inverso? Eu tenho muitos filhos porque eu sou pobre e não tenho acesso à saúde, não tenho acesso à educação, à informação, a métodos contraceptivos. É óbvio que essa segunda reflexão, ela está mais correta. Nós temos muitos filhos porque somos pobres. Mas nós não somos pobres porque temos muitos filhos, que é o que a teoria neomalthusiana vai dizer aqui, ó. Um país que tem muita gente vai ser um país pobre. Por que isso não é verdade? A gente pode pegar como exemplo os Estados Unidos. A população norte-americana é uma das maiores populações do mundo, né? Está entre as 5 maiores populações do mundo. No entanto, é a maior economia do mundo. A própria China, né, que é a segunda maior economia do mundo, tem a maior população do mundo, com mais de 1,4 bilhões de habitantes. Então, não é o número de pessoas, ou seja, não é a população muito alta, desculpa, voltei aqui, não é a população muito alta que vai país subdesenvolvido. Esse país vai ser subdesenvolvido por outras questões, né? Essa teoria neomalthusiana, então, falha nesse sentido. Ela vai dizer que um país é populoso e por isso vai ser pobre. Mas isso cai por terra quando a gente pensa nos Estados Unidos, quando a gente pensa na China, né? Então, a teoria neomalthusiana vai culpar a alta natalidade pela pobreza, vai culpar o número grande de filhos pela pobreza. É porque as pessoas têm muitos filhos que nós temos pobreza no mundo. O que a gente precisa fazer para acabar com isso? Para acabar com essa pobreza? Controle de natalidade. Vamos dar métodos contraceptivos para essa população. Eu trouxe aqui o exemplo, né? A Índia e a China são países que vão adotar políticas pensando, né, nesse controle populacional proposto pela teoria neomalthusiana. A Índia vai adotar como medida a castração, vai fazer vasectomia em vários homens, né? Por quê? Para que eles parem de ter filhos. A Índia é a segunda
maior população do mundo, né? 1,3 bilhões de habitantes, atrás só da China com 1,4 bilhões. E o que a China vai fazer? A China vai adotar a política do filho único. Cada casal só podia ter um filho, só essa criança tinha direitos, né? E isso vai trazer alguns problemas para a população chinesa. Então, toda política de controle de natalidade, ela tem que ser bem planejada, bem pensada, para que evitem consequências como o que aconteceu na China, por exemplo. Eu coloquei aí embaixo, né? Morte de bebês de sexo feminino. Porque na cultura chinesa, quem cuida da família, quem cuida dos pais quando estão mais velhos, é o filho homem. Então, quando as pessoas tinham filha mulher, elas matavam, abortavam, né? Por quê? Porque essa filha impediria que ela tivesse um filho homem. E quem vai cuidar desses pais na velhice, né? Já que culturalmente quem cuida dos pais é o filho homem. Então, há um salto muito grande de mortalidade infantil na Índia, principalmente entre os bebês do sexo feminino. Porque era uma forma dessas pessoas poderem tentar um segundo filho do sexo masculino, né, que era importante para elas. Então, assim eu trouxe esses dois exemplos para a gente entender quais seriam essas medidas, né, passei ele rapidinho, desculpa, quais seriam essas medidas propostas pela teoria neomalthusiana. Então, é preciso que a gente pense essas teorias, né? E as propostas que essas teorias fazem para resolver o problema que elas apresentam. A gente viu aí o exemplo da Índia e da China e vimos por que essas duas teorias acabam tendo falhas, ok? Para a nossa aula não ficar muito grande, nos slides aqui, eu havia preparado com todas as teorias, né? Mas como eu sei que a nossa aula já está bastante extensa, a gente vai ficar hoje só na teoria malthusiana e na teoria neomalthusiana. Então, só para recapitular aqui, a teoria malthusiana, Malthus vai dizer que o problema está na relação entre o crescimento da população e o crescimento de produção de alimentos. A população cresce muito mais rápido, cresce em PG, e a produção de alimentos cresce em PA, né, progressão aritmética. Então, vai chegar um momento que isso vai gerar um colapso. Nós não vamos ter alimentos para todos, e aí as pessoas vão entrar em guerras, conflitos, disputas, por conta dessa falta de alimentos. A solução de Malthus era um controle moral da população, com o casamento tardio, com a castidade, né? A teoria neomalthusiana, que vai acontecer já na segunda metade do século XX, vai dizer que o problema do crescimento da população é que ele gera pobreza. Quanto maior a população, mais pobre é um país, né? E aí, essa pobreza ela é gerada porque o governo investe em programas sociais, mas não investe em economia. A solução é um controle de natalidade, com métodos contraceptivos, com políticas rígidas de controle da natalidade. E aí, nas próximas aulas, na próxima aula, né, na da semana que vem, nós iremos falar sobre as outras 3 teorias que ficaram faltando. A teoria reformista marxista, a teoria da transição demográfica e a teoria ecomalthusiana, tá certo? Eu nem vou deixar a atividade nessa aula justamente em função da continuidade dela na próxima semana, tá? Anotem tudo isso no caderno, é muito importante que vocês registrem, coloque a data em que vocês assistiram a aula, ok? Para a gente poder ter um certo controle quando a gente voltar de tudo que foi dado, né? De tudo que foi feito, ok? Então, muito obrigada, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato lá pelo post. Vocês sabem como entrar em contato comigo e eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!